Uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. O dia 6 de maio marca uma data importante no calendário brasileiro, é o Dia Nacional da Matemática. Essa data propõe uma reflexão sobre o ensino e a forma como essa disciplina é percebida por milhões de estudantes. Instituído oficialmente em 2013, o dia homenageia o Júlio César de Melo e Souza, conhecido pelo pseudônimo de Malha Tarran. Ele, que foi professor, escritor e educador, se destacou por transformar a maneira de ensinar matemática utilizando histórias, desafios e jogos para despertar o interesse dos alunos. A trajetória de Malba traz uma provocação necessária. Será que o problema está na matemática em si ou na forma como ela é ensinada? Ao longo dos anos, a dificuldade com os números tem sido apontada como uma das causas da evasão escolar e também do baixo rendimento acadêmico. Por outro lado, experiências inovadoras mostram que é possível, sim, mudar esse cenário. Quando apresentada de forma criativa, contextualizada e próxima da realidade do aluno, a matemática deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma ferramenta de compreensão do mundo. Afinal, ela está presente em tudo. No planejamento financeiro, na tecnologia, na ciência e até nas decisões mais simples do nosso dia a dia. Portanto, o Dia Nacional da Matemática também reforça a responsabilidade coletiva nesse processo. São os educadores, as escolas, as famílias e o poder público que têm esse papel fundamental na construção de um ensino mais eficiente e estimulante. E, claro, valorizar o professor, investir em metodologias inovadoras e incentivar a curiosidade são caminhos possíveis para transformar essa realidade. E você, ouvinte aqui da 99.9, educativa de Presidente Prudente, na sua experiência, e a matemática foi mais difícil por causa do conteúdo ou da forma como ela foi ensinada a você? Vai lá, participe, compartilhe sua experiência nos comentários aqui do nosso canal no YouTube e também no canal do Spotify, onde você tem todas as transmissões, as edições completas aqui do nosso Jornal Unoeste. Só procurar Jornal Unoeste no YouTube e Spotify para você achar aí. Se inscreva, aperte o sininho, já dê um joinha você assistindo através do nosso canal no YouTube. Para você ouvindo também aqui pelos 99.9, obrigado pela sua sintonia, uma ótima manhã de quarta-feira, hoje dia 6 de maio de 2026. Essa é a nossa 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Eu sou Ricardo Veiga e é sempre muito bom estar com você aqui todos os dias, trazendo o nosso Jornal Oeste com informação, notícia, principalmente sobre educação e saúde, começando sempre com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia. Hoje eu começo aqui trazendo uma manchete do jornal Estado de São Paulo. Criança de 5 anos que sempre usa tela aprende menos, aponta a OCDE. Foram avaliados novocabulário, resolução de pequenos problemas e habilidades socioemocionais. Agora destaque do nosso portal aqui do ifronteira.com. Vicinal que liga a rodovia Raposo Tavares e Teodoro Sampaio terá sistema pare-siga em Presidente Epitácio. A alteração no fluxo acontece nesta quarta-feira, dia 6, agora já, a partir das 7 horas da manhã e vai até às 18 horas. Você tem todos os detalhes nessa matéria especial do ifronteira.com. Acesse ifronteira.com. Agora, do Ministério da Educação, falando aqui sobre educação superior, o MEC lança novo edital para núcleos de inovação tecnológica. É a chamada pública que vai selecionar até 12 núcleos de universidades federais para o segundo ciclo de 2026 do Acelera NIT Brasil. Acelera NIT Brasil. A iniciativa prevê qualificação, consultoria especializada, e até 2,2 milhões de reais em recursos. Agora o destaque do portal do Ministério da Saúde.
Com nova rodada, carretas do Agora Tem Especialistas atingem a marca de 1.700 municípios atendidos no país. Unidades móveis do Ministério da Saúde ampliam a oferta de atendimento e reduzem o tempo de espera por exames em áreas como saúde da mulher e oftalmologia. Agora trazendo destaque aqui do nosso portal da UNOeste, é um estudo que identifica genótipos de novas cultivares de pastagem. Ganham em variabilidade genética significativa ou significa maiores produtividade de forragem, quantidade de carne e rendimento econômico. Você pode conferir mais sobre esse estudo aqui no nosso portal. Acesse unoeste.br. Agora destaque da nossa Unesp, campus aqui de Presidente Prudente. A exposição da biblioteca celebra o Dia da Literatura Brasileira, localizada no acervo da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, tem como objetivo valorizar a produção literária nacional, reunindo clássicos, autores premiados e obras contemporâneas. Você pode conferir mais sobre essa exposição, né? E mais sobre o Dia da Literatura Brasileira, foi celebrado aí, dia 1º de maio, na biblioteca da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, no portal. Acesse fct.unesp.br. Agora deixa eu trazer um recadinho também do nosso Instituto Federal de São Paulo, é a plataforma Altícia. O Instituto Federal oferta cursos de idiomas gratuitos para estudantes e servidores. Você pode conferir o resultado preliminar do edital número 66, para estudantes de nível médio e estudantes de nível superior, e também o edital número 67 para os servidores nessa reportagem, nesse artigo especial sobre a plataforma Altícia do Instituto Federal de São Paulo através do portal. Acesse ifsp.edu.br. 7h19, 7h20 agora. Deixa eu trazer uma reportagem aqui do UOL. Endividamento do brasileiro ou de brasileiros mais pobres é ligado a despesas essenciais. Uma pesquisa do Instituto Nexus, recomendada pelo BTG Pactual, indica que o endividamento entre brasileiros de menor renda está diretamente ligado a despesas essenciais e choques de renda, como desemprego, gastos com saúde, e não ao consumo supérfluo, Vamos ouvir essa reportagem especial do UOL News. A coluna da Mônica Bergamo de hoje traz a informação e a pesquisa que diz o seguinte: mais pobres se endividam por necessidade, não por consumismo. Isso é o que diz uma pesquisa publicada hoje. Entre os mais ricos, 35% se endividam por compras parceladas e financiamentos. E a gente está em contato neste momento com o autor dessa pesquisa, que é o Marcelo Tokarski, que é o CEO da Nexus, já está conosco ao vivo para falar sobre esse endividamento. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, as pessoas se endividam por quê? O que a pesquisa revela? Então, Fabiola, muito do que o Josias e depois o professor Schneider falou, era justamente isso que eu ia trazer aqui em números, Assim, o endividamento, o acesso ao crédito, melhor falando, de 20 anos atrás, nos períodos aí Lula 1, Lula 2, era um acesso ao crédito para ampliação do consumo, As pessoas estavam ali melhorando de vida, então passavam a comprar uma geladeira melhor, trocar a televisão de casa, etc. O que a gente tem visto agora é uma dinâmica muito diferente, As pessoas estão dizendo, os endividados, eles estão dizendo que se endividam, em sua maioria, metade deles dizem que um dos dois principais motivos para cortar gastos é justamente manter a conta mensal, conseguir pagar contas de luz, conta de água, colocar comida em casa, enfim, as despesas correntes do mês. Em segundo lugar, vem as questões de saúde, gastos com saúde, com medicamento, com planos de saúde, etc. E só em terceiro lugar
vem a questão do acesso a novos bens, né? A trocar um eletrodoméstico, um eletrônico, um veículo, etc. Né? E quando a gente olha, como você falou, pelos perfis de renda da população, a gente vê que isso tem uma diferença muito gritante, né? Da média da população, obviamente, para quem tem uma renda mais baixa. Quando a gente olha, por exemplo, que 32% das pessoas dizem que citam os gastos de saúde como o segundo principal motivo para o endividamento, né? Isso sobe para 41% nas pessoas que têm renda de até um salário mínimo, por exemplo. A explicação comum a todas as faixas de renda é o acesso a conseguir fechar o mês, né? A pagar as contas, a pagar o supermercado, a parcelar muitas vezes o combustível do carro, né? Uma coisa que, teoricamente, do ponto de vista econômico, não faz sentido, né? Você, em menos de um mês, quando você vai pagar a fatura da primeira parcela do seu combustível, você talvez já tenha usado todo aquele combustível. Então, as pessoas estão se endividando para conseguir sobreviver, muito em função de um emprego de renda menor, que elas muitas vezes conseguem, um emprego menos qualificado. Quando a gente olha, por exemplo, os desempregados, as pessoas que perdem o emprego, né? Ou seja, a perda do emprego ser motivo para o endividamento, isso na média da população, 13% dizem que a perda do emprego da pessoa ou de alguém, da família dela, né? Da família, do núcleo familiar mais próximo, é o principal motivo. Isso sobe para quase o dobro, vai para 22% nas pessoas de mais baixa renda. Então, esse é um desafio que o governo tem, o governo está tentando aí, de alguma maneira, endereçar. Eu estou um pouco com o Josias, eu prefiro esperar para ver qual vai ser o real efeito que isso vai ter, mas a gente tem que lembrar que, claro, numa eleição que se avizinha bastante apertada, né, os candidatos hoje, Flávio Bolsonaro e Lula, estão empatados no segundo turno, né, numericamente, ou dentro da margem de erro em todas as pesquisas publicadas, as pesquisas que são divulgadas e registradas no TSE, qualquer meio ponto, um ponto, se isso vier a favorecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas se acabar favorecendo e melhorando a avaliação do governo, isso pode ter um efeito, de certa maneira, decisivo na eleição de outubro. Agora, nesse estudo que vocês fizeram, chegaram a fazer algum tipo de investigação sobre a responsabilidade, se o consumidor, se esse endividado, ele responsabiliza diretamente o governo? Josias, nessa pesquisa especificamente não, mas o que a gente vê, né, em pesquisas de maneira geral, em qualitativas, né, nas qualitativas, que o governo é sempre o responsável para a maioria das pessoas, né? O cidadão comum, ele quer, lógico, ele trabalha, ele ganha o seu salário, a sua remuneração mensal, ou de bicos, enfim, mas quando as coisas estão, de alguma maneira, adversas para ele sempre vai responsabilizar de alguma maneira o governo. Né? E isso a gente vê pelos dados de avaliação, né? Lógico, tem a questão da polarização, mas a gente vê que quando a economia melhora, a avaliação de todo o governo tende a melhorar, e o contrário, quando a economia piora, ou a perspectiva da economia, não necessariamente a economia precisa piorar no número real, mas enfim, a sensação de piora, ela já pode ser suficiente para afetar a popularidade de um governo, e é isso que vem acontecendo nesse momento com o governo Lula. Se pudesse escolher uma questão específica para esse endividamento do brasileiro, qual seria na sua análise? Tu aprendeste a investir na escola? Basicamente, é a questão da conta corrente do mês, né? A pessoa não consegue chegar no fim do mês com o recurso necessário para pagar suas contas. Então, muitas vezes ela requer, ela pega um empréstimo, muitas vezes, para conseguir continuar consumindo as coisas básicas do dia a dia, né? Como foi falado aqui, o Desenrola 1, que foi um programa amplo, né? Há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, ele foi acessado por muita gente, mas, aparentemente, as pessoas acabaram trocando dívida, né? Elas não pegaram um dinheiro novo para ter acesso ao crédito, mas elas, de alguma maneira, foram pagar o que elas deviam para continuar se endividando. Por quê? Porque a renda melhorou, ela cresceu nesses 3 anos e meio aí de governo, mas ela não está no patamar de antes da pandemia, por exemplo. Então, o brasileiro está endividado, os preços, a inflação está razoavelmente controlada até aqui, mas os preços estão altos, enfim. As pessoas estão com dificuldade de pagar suas contas, de arcar com seus compromissos do mês. A gente não está falando aqui de consumo novo, de troca de carro, de troca de eletrodomésticos. A gente está falando aqui
do consumo básico do dia a dia, né? Supermercado, contas da casa, aluguel, etc. e tal. É com isso que as pessoas estão com a sua maior dificuldade. Ô Marcelo, agora o governo Lula, o governo Lula tem responsabilidade para esse endividamento recorde que a gente encontra neste momento? Na verdade, um número que se iguala ao que a gente verificou em 2005, por exemplo, segundo os dados do Banco Central, né? Atingindo quase 50% da renda dos brasileiros, esse nível de endividamento. O governo Lula tem responsabilidade nisso, na sua análise? Fabiola, eu acho que isso é fruto de uma série de elementos conjunturais. Lógico, vai ter a atuação do governo, vai ter fatores geopolíticos, né? Por exemplo, o aumento do petróleo agora começa a impactar já na inflação do Brasil, então isso é uma coisa que o governo tem pouco controle. Eu acho que é sempre um misto, né? Um conjunto de coisas que provocam essa situação. O que eu acho que, de alguma maneira, as pessoas estão com uma certa expectativa frustrada é porque durante a campanha de 2022, todo candidato, né, enfim, faz promessas, Jair Bolsonaro fez, Lula também fez, e as pessoas de alguma maneira podiam esperar que a melhora financeira na vida delas se desse de maneira mais acelerada e de maneira mais intensa, o que acabou não ocorrendo por uma série de motivos. E aí não tem jeito, né? Quem acaba, do ponto de vista da popularidade, é o governo da ocasião que acaba sendo, na cabeça das pessoas, responsabilizado por essa dificuldade. Jornal da 99. 7h29. Esse é o nosso Jornal no Oeste, aqui da sua 99.9 Educativa de Presidente Prudente. Olha, a Associação Mirantense de Combate ao Câncer realiza o 12º leilão beneficente. Vai ser no próximo dia 23 de maio agora. É a Associação Mirantense de Combate ao Câncer, Casa de Apoio Santa Paulina, que vai realizar esse leilão, né? Um leilão beneficente, é o 12ª edição. O evento acontece no recinto de leilões e exposições do Sindicato Rural Patronal em Mirante do Paranapanema. Os recursos arrecadados irão para a manutenção do atendimento a pacientes oncológicos e também para o nosso Hospital de Esperança, aqui de Presidente Prudente. Atualmente, a associação conta com 200 pessoas cadastradas para cerca de 55 pacientes em situação de maior vulnerabilidade, né? A entidade oferece cestas de legumes e frutas. Esses itens são adquiridos de produtores locais e mercados, além de suplementos alimentares, medicamentos, a estadia, né? O transporte para tratamento. No leilão, serão leiloados 60 animais doados por pecuaristas aqui da nossa região, com a expectativa de reunir de 250 a 300 pessoas para um almoço que começa a partir do meio-dia, né, desse dia 23 de maio. 23 de maio, a partir do meio-dia. O cardápio inclui churrasco, arroz carreteiro, mandioca e vinagrete. A entrada para o evento é gratuita e cada pessoa paga apenas pelo que consumir. Esse leilão é uma importante fonte de recursos para garantir o apoio aos pacientes em tratamento. Além disso, o evento também promove a solidariedade da comunidade e a colaboração dos produtores locais que se engajam nessa causa. É o 12º leilão beneficente da Associação Mirantense de Combate ao Câncer. Acontece no próximo dia 23 de maio, a partir do meio-dia. Acontece no recinto de leilões e exposições do Sindicato Patronal Rural de Mirante do Paranapanema, que fica no quilômetro 39 da rodovia Olímpio Ferreira da Silva, na SP 272. Para você que está chegando agora, eu sou Ricardo Veiga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Jornal no Oeste dessa quarta-feira, hoje, dia 6 de maio de 2026, agora 6h31. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Continue comigo até as 8 com o nosso Jornal no Oeste. Logo mais a partir das 8 tem o melhor da música brasileira. E durante toda a nossa programação, clássicos nacionais e internacionais, que você pode acompanhar. A sua melhor playlist do seu dia a dia está aqui na nossa 99. Continue com a gente, essa aqui é uma emissora da Fundação Agripino Lima. 6h32, deixa eu trazer um destaque aqui da agência IBC, é o Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, falando sobre assédio eleitoral. Vou falar aqui sobre os direitos, né? Um especialista, uma entrevista, né?
com o especialista. Ele comenta sobre a condenação de empresas envolvidas nesse tipo de prática. Vamos ouvir. Já estamos também com o nosso convidado agora ao telefone, com quem nós vamos conversar, já que nós estamos já no ano eleitoral e para as eleições está faltando muito pouco, né, para a gente já entrar no ritmo, onde o que pode e outras coisas mais. Mas um assunto que chama aqui a atenção foi uma decisão da própria Justiça que entendeu que empresa que assedia empregado para votar em candidato ou candidata indicados pela empresa, quer dizer, essas empresas podem sofrer punição da Justiça Eleitoral. Agora, como perceber, né? Será que as empresas agem de forma direta, tipo, dá aqui o seu título eleitoral, vou checar se na sua sessão eleitoral, se você tiver algum voto lá nesse candidato X, porque se não teve, é porque você não votou. Enfim, são vários os temas. E está aqui conosco o nosso convidado, o doutor Flávio Pierobon, a quem nós mais uma vez o agradecemos, sempre está aqui conosco. Ele que é mestre em ciência jurídica, é advogado e docente da Universidade Positivo e coautor do livro Fundamentos do Direito Eleitoral. Doutor Pierobon, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Revista Brasil. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e muito bom dia para o senhor, doutor Flávio. Muito bom dia a todos. É uma satisfação, uma alegria enorme poder participar desse programa de repercussão nacional que é o Revista Brasil. Obrigado, contem comigo, estou sempre à disposição. Opa, muito bom, muito obrigado. Então, direto aqui ao ponto. É fácil o empregado perceber que na sua empresa ele está sendo direcionado para poder votar num determinado partido ou então num determinado candidato, doutor Pierobon? Esse é um daqueles temas que tem várias nuances, né? A gente não tem, não costuma ter situações muito explícitas de violência ou de grave ameaça, que é o que está previsto na lei, para induzir o voto. O que nós temos muitas vezes são atuações que são veladas. Então nós tivemos, por exemplo, em 2018 e 2022, empresas que obrigavam o funcionário a assistir lives e nessas lives havia ali a indicação de um determinado candidato. Quem não assistia às lives ficava mal visto, era pressionado e tal. Então, isso sempre está muito claro, isso nem sempre está muito evidente. Mas, dentro de um contexto, é possível se verificar aí uma certa pressão do empregador para o outro nas eleições, né? Entendo. Agora, a empresa ela pode convidar um candidato no período realmente de campanha a ir até a empresa, fazer uma palestra para os funcionários, uma palestra assim, entre aspas e com muitas aspas, doutor Flávio? Aqui também vai depender daquilo que vai acontecer nessa reunião, né? É possível, você tem, por exemplo, empresas aí que têm uma importância em um determinado segmento, e aí é importante que o candidato tenha algo para falar para essas pessoas. O que não pode haver, o que o texto normativo proíbe, é que haja uma violência ou uma grave ameaça para os funcionários. Então, uma pressão do empregador contra os funcionários. A participação, a visita de candidatos das empresas não é só por si proibida ou vedada. O que nós não podemos tolerar é que haja aí uma supressão da liberdade de escolha do eleitor. Isso sim é, sem dúvida nenhuma, vedado pela legislação. Perfeitamente. Nós vamos gerar com os nossos âncoras, que também participam da entrevista, doutor Pierobon. Começa com o Miguelzinho Martins, aqui por Brasília. Temos também o Aécio Amado comigo aqui também no estúdio, só que o Aécio é da Agência de Notícias, é editor da Agência Brasil. E temos o Leandro Martins em São Paulo, que também irá conversar com o senhor. Primeiro, Miguelzinho Martins. Bom dia, doutor Flávio. Bem, doutor, muitas pessoas acham que só existe assédio se houver ameaça direta de demissão. Isso é verdade ou existem formas mais sutis de pressão? Não. Existem formas mais sutis. Nós temos aí, nesse caso em particular, que é o mote da nossa conversa, nós não tivemos sequer elementos de prova de que houve a pressão popular, a pressão do empregador na empresa. O que nós tivemos foi uma reunião de uma associação com grupos de lideranças empresariais, de pessoas dizendo, vocês precisam fazer o papel, vocês precisam estar presentes, precisam aí ir pedindo voto e tal. Então, isso, como eu disse na primeira pergunta lá, é algo
que quase sempre acontece de forma sutil. Às vezes, normalmente, não é assim, se você não votar, você é demitido. O que eles dizem, mas se determinado candidato ganhar, essa área que nós atuamos aqui vai se encerrar, a empresa vai ter que fechar as portas, ou pode acontecer que nós não percamos um contrato, e isso vai criando no empregado, afinal de contas, o trabalho é a única forma que ele tem de pagar suas contas, né? Certo. E esse tipo de assédio, doutor, pode acontecer fora do ambiente de trabalho, como em reuniões ou grupos de mensagens? Pode acontecer. O caso que nós estamos tratando, que é da associação, inclusive não foi no ambiente de trabalho. Pode acontecer. Você tem muitas vezes reuniões de final de expediente, você tem reuniões que não estão necessariamente ligados ao ambiente de trabalho, ao local de trabalho, mas que há uma pressão hierarquicamente superior para que o indivíduo se posicione de um ou de outro lado. Então, para configurar esse tipo de violência, não precisa ser no ambiente de trabalho. Isso pode acontecer muitas vezes fora do ambiente de trabalho, mas onde há um contato que remete a essa hierarquia de emprego. Então você está no happy hour com o empregador, está todo mundo lá, o cara fala, você tem que se posicionar, não acredito que você não vai votar aqui, veja bem, se não votar a empresa está em risco. E não é no ambiente de trabalho, é no happy hour, é no bar, às vezes é por mensagem, às vezes é de forma bastante indireta, mandando vídeo, dizendo, olha o que vai acontecer, olha isso, olha aquilo. Então, o ambiente de trabalho não é preponderante para que configure esse assédio. Doutor Flávio, sabemos que um processo judicial tem como base a prova, não é? Perfeito. Aí eu pergunto ao senhor, como o trabalhador pode reunir provas de assédio eleitoral, já que muitas vezes isso acontece de forma velada? Essa é uma prova que, se eu não tiver documentação ou elementos, isso acaba se resolvendo, muitas vezes, com prova testemunhal. Então, você tem ali pessoas que compartilharam o momento, que perceberam o momento, que também se sentiram assediadas. O que nós temos visto nos últimos anos é que, às vezes, a demissão do empregado nem se dá em razão disso. Mas, no momento da demissão, isso vem à tona na ação trabalhista e é levado para o Poder Judiciário, dizendo, inclusive, houve assédio eleitoral nessa situação, como aconteceu no caso de Santa Catarina, de um empregado que foi demitido, e daí, no momento de discutir a rescisão trabalhista, trouxe à luz também essa questão do assédio. Bem, doutor Flávio, como já anunciado, Aécio Amado, editor e jornalista da Agência Brasil, está com a gente e também faz perguntas. Aécio. Doutor Flávio, prazer falar com o senhor, obrigado pela entrevista. Essas medidas, elas começam a valer já para as eleições de outubro, não é isso? Sim, esse é um tipo normativo que já está no Código Eleitoral, artigo 301. Nós já temos esse tipo há bastante tempo. O que nós temos tido nos últimos anos é um elemento novo, que são as redes sociais, que são esses meios de comunicação que trouxeram uma nova forma de comunicação que nós não tínhamos antes. Mas isso sempre esteve presente. Essa proibição a esse assédio eleitoral já existe no Brasil há algum tempo, há bastante tempo. Pergunta, doutor Flávio, com relação a essa questão a gente sabe que no serviço público a lei eleitoral ela é mais rígida com o servidor público, com relação a se manifestar, inclusive dentro da própria repartição, vamos falar assim. Agora eu pergunto para o senhor, e nas empresas privadas, funcionários que se manifestarem usando camisetas em pró de um candidato que seja ligado ao dono da empresa, como é que fica essa situação? Nós já tivemos decisão nesse sentido também no TST. Reiterando aí a pergunta que foi feita anteriormente, da questão dessa pergunta velada, desse assédio velado. Um dos casos que nós tivemos na jurisprudência é que todos eram obrigados a usar uma camiseta com mensagens que remetiam a um determinado candidato. Olha, isso é uma forma de assédio. Porque, veja, a particularidade do assédio eleitoral no ambiente trabalhista é porque há uma relação de hierarquia. Então, se o empregador diz para você, olha, você tem que usar essa camiseta, você não tem muita opção de escolher, dizer, não, eu não concordo, eu não quero usar. Porque aqui é uma relação hierárquica, é essa que vai pesar aqui. Porque o trabalhador não tem opção de fazer ou não fazer sem ser punido. E, portanto, ele fica numa situação que não tem saída para ele, né? Ou se demitir, o que é extremamente grave e excepcional, ou cumprir a ordem que vem de cima.
Perfeitamente. Bom, o Leandro Martins, agora em São Paulo, também conversa com o senhor. Doutor, vamos lá, Leandro. E Walter, doutor Flávio, bom dia. Primeiramente, eu lhe pergunto, esse valor da indenização aplicada pela Justiça contra essas empresas, enfim, de R$600 mil, ele vai para onde? Onde vai ser aplicado, doutor Flávio? Ótimo. Esse valor vai para um fundo ligado a direitos sociais. Então, essas condenações que são por dano moral coletivo, elas não têm um uso específico, não tem um destinatário, entidade específica. Ela vai para um fundo e tem como finalidade depois promover educação, promover informação, promover a melhoria, em preferência nessa área onde houve a condenação. Ok, agora o senhor estava mencionando sobre uma rede de lojas, inclusive que o proprietário, o empresário andou se envolvendo em polêmicas nas últimas eleições, ele se pronunciava abertamente em favor ou em desfavor de alguma linha política, mas nessas lojas havia muitas camisetas verde e amarela com frases, né? Sobre o Brasil, sobre algum posicionamento meio velado, e inclusive os funcionários, ali, o grupo de caixas tal, usavam aquela camiseta, o que pode, de certa forma, ser encarado como uma necessidade de usar um uniforme. Olha, tem que vir com aquela camiseta, assim como nos edifícios os funcionários usam um tipo de uniforme e tal. Isso aí pode ser enquadrado como uma espécie de assédio, doutor Flávio? Ou seja, nós temos um elemento aqui que é de... Assim, a gente precisa ter bastante cuidado, que é garantir que as pessoas possam manifestar-se politicamente e manter um cuidado por uma relação hierárquica onde apenas um lado tem poder diretivo, que é o caso da relação de emprego. Então, nesses casos específicos que você está tratando, o TST, ao analisar o caso, entendeu o seguinte, que a necessidade de usar uma camiseta que tinha frases que estavam sabidamente vinculadas a um lado político, o envio de lives que predeterminava a preferência política do proprietário da loja ou dos interesses da loja, a divulgação de informações que causavam medo de desemprego, de recessão, de destruição do país do ponto de vista econômico, tudo isso configura um cenário que ficou entendido como uma hipótese de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Então, pode sim. Nesse caso específico, vai depender de todo um contexto, e é por isso que o processo é importante, porque no processo esse contexto pode ser discutido, comprovado, debatido, enfim. Mas pode sim, e nós já temos precedentes sobre isso na justiça brasileira. Muito bem, 7h45. Eu vou fazer um breve intervalo. Esse é o nosso Jornal no Oeste dessa quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Faz um breve intervalo, agora 7h45. Eu volto em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. A Associação dos Cegos de Prudente ilumina vidas com inclusão e acessibilidade. Com um trabalho incrível junto a crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência visual, a entidade promove autonomia, educação e bem-estar. Porque mais do que enxergar, é preciso sentir. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Clássicos 99. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, na sua 99,9 FM. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Nesse momento, 21 graus aqui em Presidente Prudente. Agora, céu aberto. Não temos previsão de chuvas nem para hoje, nem para amanhã. Tem uma previsãozinha ali para sábado, a partir de sábado e domingo. E aí, com a temperatura caindo também. A partir do final de semana ali. Né? Hoje, máxima de 32 graus. Amanhã, fica
fica nessa média também amanhã, quinta-feira, temperatura ficando entre 20 e 32 graus aqui em Presidente Prudente. Para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia. Mutirões de castração e microchipagem gratuitos percorrem cidades aqui do Oeste Paulista a partir desta terça-feira. Você pode conferir o cronograma completo nessa reportagem especial no ifronteira.com. A iniciativa segue na região de Presidente Prudente até o dia 25 de maio. Do portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Sem política industrial, o Brasil não avança na geração de empregos e renda, afirma Márcio Elias Rosa. Em Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, o ministro destaca a retomada da indústria e investimento em inovação e comércio exterior. Agora aqui do nosso portal da UNOeste, falando sobre a gastronomia da nossa UNOeste. Na visão do influenciador Guilherme Mazzini, da cantora Lorena Cristina e também da aluna Regina Gioconda, o curso oferece uma imersão entre ensino e sabor. É o nosso curso de gastronomia aqui da UNOeste, que vai muito além da cozinha, né? Você pode conferir nessa matéria especial em unoeste.br. Hoje é o segundo dia da semana de agrimensura do nosso Colégio Agrícola aqui de Presidente Prudente. Você pode conferir a programação de hoje, desta quarta-feira, dia 6, no Colégio Agrícola, no Instagram do Colégio Agrícola. Vai lá, siga lá para conferir as atividades, @Colégio Agrícola Prudente Oficial. E só para fechar essa segunda sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente, trazer mais um recadinho aqui da nossa Unesp, nosso campus aqui de Presidente Prudente, da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia. Unesp é a mentoria acadêmica de pedagogia que promove curso de oratória. A atividade realizada com o primeiro ano do curso vespertino abordou técnicas vocais, linguagem corporal e também a importância da comunicação assertiva na formação de futuros professores. Você pode conferir nessa matéria completa no portal da nossa Unesp. Vai lá, acesse para conferir todas as atividades também do nosso campus aqui de Presidente Prudente. Vai lá, acompanhe fct.unesp.br. 7h51. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 8, tem o melhor da música brasileira com o nosso MPB 99, aqui na sua 99 FM, essa que é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Se você não baixou o aplicativo aí para você levar toda a nossa programação, nosso Jornal no Oeste aqui todas as manhãs, né? E também toda a nossa programação aqui com clássicos nacionais e internacionais. Leve aí no seu bolso, no seu celular, no seu smartphone, Android ou iOS, iPhone. É só baixar o aplicativo, tem o link direto no nosso site, fm99.com.br. Vai lá. Leve a nossa programação aí com você durante todo o dia. Vamos lá para a gente partir para o encerramento. Vamos falar de esporte. Vamos falar da nova lei de incentivo ao esporte. É um especialista que analisa essa nova regulamentação nessa matéria especial na agência EBC. A alteração amplia exigências e reforça o papel social dos projetos. Vamos ouvir essa matéria. É uma matéria de ontem à tarde, da Tarde Nacional da Rádio Nacional de Brasília. Mas agora a gente vai falar de um assunto que também é muito importante para muita gente e a gente quer trazer para você a nova regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte, que amplia exigências e reforça o papel social dos projetos. Essa medida de nova regulamentação reorganiza o sistema, esclarece dúvidas e reforça o esporte como ferramenta social. Para conversar com a gente sobre este assunto, claro que nós vamos buscar quem entende muito dessa questão. Então, nós convidamos a Daiane França Saldanha, que é coordenadora de mentoria da rede CT,
que vai contar para a gente tudo sobre essa organização do terceiro setor e da rede CIT, que capacita organizações do terceiro setor para aplicar a nova regulamentação e trabalhar com o esporte como ferramenta social também, né, Daiane? Seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Fátima, a você, a todos e todas que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui contigo para falar desse assunto, que, da minha visão, acho que é super importante e toda a sociedade deve estar por dentro. Com certeza, a gente quer que cada vez mais as pessoas entendam o que tem disponível em termos de lei, de direitos, né, de conquistas. E a lei de incentivo ao esporte, ela tem agora, então, essa nova regulamentação, é a regulamentação do decreto 12.861 de 2026, que atualiza as regras de funcionamento da política pública sem alterar a estrutura central. Então, eu queria que você contasse para a gente onde é que está o ponto-chave dessa nova regulamentação, o que melhora, como é que está agora a lei de incentivo ao esporte. Bacana. Vou começar do começo, né? Acredito que já conhecemos um pouco o que são os mecanismos de incentivos fiscais, mas a gente tem essa Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que já tem 18 anos, começou a estar em operação em 2007, então ela vem amadurecendo, né? Então, quase 2 décadas. Ano passado, a gente bateu pela segunda vez recorde de destinação, mais de 1 bilhão, 1,3 bilhão de reais, que foram destinados para projetos sociais esportivos, né? Projetos esportivos e paradesportivos. E essa destinação, se alguém está lidando com esse assunto pela primeira vez, é o seguinte: proponentes submetem as suas propostas, seus projetos para o Ministério do Esporte, passa por todo um processo de análise e aprovação ou não, né? E aí esse proponente recebe uma carta de captação e vai captar esse recurso com empresas que tributam no lucro real. Então, a gente está falando aqui empresas de grande porte, então instituições financeiras que estão aí liderando esse topo, entre outras empresas, mas também pessoas físicas, né, que podem destinar o seu imposto de renda. E aí eu estou falando de pessoas físicas que fazem o seu imposto de renda completo. Empresas podem destinar até 2%, hoje na legislação como a gente está, e em casos de projetos de extrema vulnerabilidade até 4%, e pessoas físicas 7%. Aí as mudanças, né, Fátima? Uma coisa que a gente tem visto e que essa nova regulamentação traz é mais preciosidade nas exigências, é mais qualidade, né? Como a gente tem dito, o sarrafo aumentou. Então tem que ter mais cuidado na documentação, porque senão o projeto vai ser arquivado. Daí o quê? Né? Além da documentação de praxe, RG, CPF, Estatuto, ata, tudo atualizado, registrado em cartório, você tem que observar agora se o seu estatuto de fato menciona a sua esportiva e se o seu portfólio ele traz a competência daquela modalidade que você está propondo, então, o projeto. A Daiane é uma instituição nova, né? Tem que ter pelo menos 1 ano para poder propor o projeto. Então, estou começando agora. Como é que eu vou ter portfólio? Usa o portfólio das pessoas que serão contratadas, né, para o seu projeto. Então, para começar esse papo contigo, assim, está mais exigente, né? Então, organizações que vão, assim, de forma despreparada, sem cuidar da documentação, pode ser que perca e já saia perdendo esse jogo, né? Sim, mas então vocês da Rede CIT, Capacitação e Transformação, vocês atuam justamente nesse ponto, né? De capacitar, de orientar, de dar ferramentas para que as organizações sociais, as organizações do terceiro setor, possam investir com mais segurança na proposição de novos projetos esportivos junto ao Ministério, é isso? É isso. A Rede CT, nós nos reconhecemos e nos reconhece como o maior programa de democratização da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A LIN, né, como ela é também conhecida, é muito concentrada. O que isso quer dizer? São mais projetos na região sudeste, é mais dinheiro na região sudeste. Né? A gente está falando aqui de 70%, a depender do período que a gente vai olhar, mais do que isso, de recurso que fica em projetos que estão, sobretudo, em São Paulo, mas também em Rio e em Minas Gerais. Então, a Rede CT olha
para as organizações que não estão nesses territórios e que são igualmente importantes e que têm igualmente projetos relevantes. A gente está trabalhando com proponentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a gente seleciona essas organizações, elas passam por um treinamento, cursos online. A partir disso, de participação e presença, elas são selecionadas para uma etapa onde elas vão ter mentoria para a elaboração do projeto delas. Então, a gente está falando aí, a gente está na terceira edição do programa, que mais de 60% das organizações que passaram, se eu não estiver errando aqui o percentual, escreveram seus projetos pela primeira vez. Então, a barreira de inscrever o projeto, porque tem linguagem técnica, além de preparar essa documentação, e depois a barreira da captação. E a gente está falando também, números que a gente está levantando, que a gente já contribuiu a todos os projetos que a gente conseguiu submeter ao projeto e com o apoio da Rede CT aprovar, de mais de 20 milhões de reais que a gente conseguiu, de alguma forma, impactar nessas instituições. E para além disso, então, inscreve o projeto, depois tem a mentoria de captação, porque tem a outra barreira, que tive meu projeto aprovado, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir captar. Então, como é que você se organiza, se prepara para captar? E aí a gente tem comunidades fechadas no grupo de WhatsApp, a gente tenta manter uma comunidade ativa, porque quem trabalha com projetos esportivos, sabe que todo dia a gente está matando um leão por dia, né? Quem trabalha com projetos sociais do terceiro setor normalmente tem essa missão, né, de matar um leão por dia, pelo menos, né? Coitado do leão, mas só para dar um exemplo. É verdade. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho, você disse que maior concentração de recursos sempre vai para a região sudeste, Rio, São Paulo, incluindo um pouco Belo Horizonte, né, Minas Gerais ali, mas eu queria saber se a situação aqui no Distrito Federal, vocês também já receberam propostas, tem organizações aqui do Distrito Federal, da região Centro-Oeste de um modo geral, que estão buscando esse apoio, que estão tentando implementar essas ações aqui? Sim, é interessante essa pergunta, porque geralmente quando nós falamos de descentralização, a gente vai pensar Norte e Nordeste, né? Mas o Centro-Oeste está entre as regiões que menos captam também. Então, tem crescido, obviamente, mas o potencial que existe, né, sobretudo que a gente está falando de uma região com empresas que tributam no lucro real, que tem grande oportunidade de fazer essa destinação, mas que ainda, muitas vezes, acaba optando por patrocinar projetos de fora da região, ou que nem entraram ainda nesse jogo, né, para jogar junto com a gente. Então, tem ótimos projetos, tem mais projetos aprovados em regiões como o Centro-Oeste, e no DF, mas ainda temos o desafio de trazer mais empresas da própria região aportando nos projetos de onde elas estão operando. E aí, às vezes, a gente escuta, né, o argumento que mas aqui não tem bons projetos. Tem bons projetos, inclusive na Rede CT, a gente está super de portas abertas para apresentar esses projetos que nós temos aí apoiado nesses últimos anos. Certo. Agora, um dos requisitos é que o acesso aos programas seja gratuito, né? Eu queria que você contasse para a gente quais são as áreas do esporte mais atendidas, mais que as pessoas buscam mais apresentar projetos e que têm recebido maior aprovação. Boa pergunta. A gente tem, essa é uma das mudanças da lei, né? A gente trabalhava sempre com a nomenclatura, o esporte nas suas várias dimensões. Então, a gente tinha o esporte educacional, que nos últimos anos tem recebido maior investimento. A gente tem o esporte de participação, que é o esporte mais de lazer, de atividade física. O educacional, agora, está mais explícito na lei, tem que ter pelo menos 50% na escola pública, né? Obviamente, é a oferta gratuita, e tem que comprovar, né, que essa criança está matriculada. Então, educacional, participação e rendimento, que no seu início, na primeira década da lei, tinha mais recurso para rendimento. Mas hoje há uma preferência, um aceno para os projetos de esporte educacional, com exceção de alguns períodos ali recentes, que a gente olha São Paulo, há uma preferência pelo rendimento, mas é natureza aí de cada território, né? Mas, de modo geral, no Brasil vai ser
educacional. Que aí agora na lei você não vai mais encontrar essas opções. Você vai ter formação esportiva, que aí inclui o esporte educacional, o esporte para toda a vida, que então é esse esporte de participação, que é esse esporte que você tem prazer em fazer e se manter ativo, né? Porque há uma preocupação com a pandemia da inatividade física, né? Onde assola, sobretudo, meninas e mulheres e pessoas negras. Que aí a gente está falando do rendimento, né? Do alto nível do esporte. Sim, agora eu queria só para o público entender bem. Você trouxe essas categorias, mas dentro de cada uma delas, você pode citar um exemplo das práticas esportivas? Posso sim. Então vamos lá. Aquele projeto que está no teu bairro e que acontece no contraturno escolar. Pode ser dentro ou fora da escola, tá? Então tem lá um projeto esportivo, mas é feito para escolares. Então eu tenho aula de manhã e à tarde ou à noite eu vou lá fazer o meu projeto. Tem também aqueles projetos que são para idosos, por exemplo, para atividade física na praça, ou corridas de rua. Isso é o esporte para toda a vida, o esporte de participação. Tem as competições também, que vão ser competições não visando rendimento, mas para participar, para vivenciar. E quando eu falo de excelência esportiva ou rendimento, eu estou falando ou de categoria de base, que é parte de formação, ou eu estou falando das competições que são nacionais, internacionais ou locais, enfim, que estão vinculadas a associações, federações ou confederações. Certo. Agora, eu queria também que a gente falasse um pouquinho, eu acho que a principal mudança aí, diante de tudo que você já colocou para a gente, é essa necessidade de atualização, de capacitação de todos os entes envolvidos, né? Na elaboração do projeto, na administração. E aí eu queria que você falasse como é que a Rede CIT está trabalhando nisso, nessa capacitação. Quais são? Vocês trouxeram também já algumas novidades para atender essa nova regulamentação? Sim, todo ano, então a gente abre turmas, geralmente no final do ano, então já segue a nossa rede social, @capacitação, né, sem o cedilho, capacitação e transformação. Lá a gente divulga tudo. A gente, então, no final do ano você pode se inscrever para participar de toda a jornada. Mas você está dizendo, Daiane, estamos em maio, como é que eu participo agora? Nós temos os cursos da Acelera CT, que aí os cursos a gente consegue trazer conteúdos atualizados e te ajudar nos seus desafios. Quero submeter o projeto, eu quero captar recursos. A gente tem também lives, então nós vamos ter momentos, tem uma live recente no nosso YouTube, onde a gente fala exatamente, nosso elaborador de projetos, Robson, fala sobre as mudanças mais significativas, de uma maneira técnica, né? Então a gente está sempre de olho nisso, tá, Fátima? Isso é muito bom. Tá, então se você quiser ouvir a entrevista completa, a especialista que analisa essa nova regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte, você tem no portal da agência EBC, radios.ebc.com.br. Inclusive a gente vai falar mais sobre captação de recursos agora durante a manhã aqui dentro do MPB. Teremos uma entrevista especial aqui com o Vicentini Gomes. Aqui na nossa 99 FM Educativa de Presidente Prudente. Só para fechar, já são 8 horas e 4 minutinhos já. Só para fechar, deixa eu trazer um recadinho aqui, olha, pela primeira vez no Oeste Paulista, Presidente Prudente vai receber o Bazar Entre Elas, que vai ser promovido pela Madame Bela. O evento, com duração de 3 dias, será realizado com o apoio do Fundo Social aqui de Presidente Prudente e chega à cidade com a proposta de oferecer produtos de qualidade e preços acessíveis, ao mesmo tempo em que destina parte dessa renda para ações sociais. Esse bazar vai ser realizado nos dias 7 e 8 de maio agora, portanto, amanhã e depois, né? Agora quinta-feira e sexta, 7 e 8 de maio, das 9 às 20 horas e também no dia 9, no sábado, das 9 às 14 horas, no Espaço Estrela, que fica localizado na Avenida Ana Jacinta, 186, aqui em Prudente. E além de garantir boas compras, né, o público também pode contribuir com essa causa social, já que parte do valor arrecadado será destinado a ações desenvolvidas pelo nosso Fundo Social aqui de Presidente Prudente. Participe você também. Tem mais informações no portal da Prefeitura aqui de Presidente Prudente. É o Bazar Entre Elas, que acontece agora 7, 8 e 9 de maio. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre.
Continue comigo, na sequência tem MPB 99. O Jornal no S volta amanhã a partir das 7. Uma ótima manhã de quarta-feira para você sintonizado aqui 99.9. Continue comigo. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. Madrugada 99. Todos os dias, clássicos nacionais e internacionais. A partir da meia-noite, na sua 99,9 FM. 99 FM. Presidente Prudente. Uma parceria Grupo Paulo Lima. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.